Então, boa tarde a todos. Nesse momento eu comecei a gravação dessa webconferência, que vai ficar disponível no site da editora. Eu sou o Valdir Lamin Guedes, né, eu sou biólogo e, entre outras coisas, também terminei recentemente o doutorado em educação, sob orientação do professor Pedro Jacob, que também está online aqui na webconferência. A ideia dessa webconferência, mais do que falar de dar uma resposta clara a essa pergunta, é muito mais dar elementos que a gente pode discutir. Vou mostrar algumas coisas que eu encontrei nas minhas pesquisas e também isso faz parte, né, de uma de uma de um projeto da editora Na Raiz, né, que eu sou editor-chefe, e que chama, né, O que eu faço quando digo que sou educador ambiental. Isso vai ser o título, alguma coisa parecido. Por favor, o Alex falou que está com falha no áudio. Isso está melhor agora? Como que tá? Vocês estão me ouvindo? Tá, beleza, olha. Então, assim, então, vamos só explicar, né? Quem tá vendo a gravação, às vezes não vai ver a gravação tão em pouco tempo. O que acontece? A gente está no meio de uma pandemia, né, do coronavírus, e muito, muito, muitas pessoas fazendo home office, né, e isso tem carregado muito a internet. É, a gente estava fazendo, eu e o Rafael Monteiro, a gente estava fazendo um projeto também relacionado à editora, sobre diálogo e educação ambiental, é uma chamada de livros, né, ficam todos convidados a acessar. E a gente estava com muitos problemas para acessar as webs à noite. Estou só falando aqui que tem uma pessoa que não está conseguindo entrar. Só um segundo. Beleza. Então eu resolvi colocar nesse horário do meio da tarde, que é um horário assim que eu achei que a internet ia estar melhor, mas de qualquer forma, assim, na segunda-feira eu fiz uma outra webconferência. Hoje parece um pouco mais estável, porque no outro dia muitas pessoas estavam caindo, reconectando. Hoje tem mais pessoas também, mas não, mas é que tem várias pessoas que tá com conexão ruim. Bom, infelizmente isso acho que tem um pouco a ver ah, com esse momento também de sobrecarga, né, da rede. Enfim. Vou gravar, é, e então vou gravar essa atividade, e quem aí, né, não conseguir ver neste momento poderá ver depois, assim como quem curtiu o evento ou acompanha os avisos lá da editora, também vai ter a oportunidade de acompanhar. Então, ah, essa nossa conversa de hoje, ela faz parte, né, das realizações desse projeto e, bom, que ele também tem uma chamada de capítulos, que que estão aqui, né? Ah, essa é o projeto. A gente está buscando fundos, né, recursos financeiros a partir desse site do Benfeitoria, né? E também no site da editora tem mais explicações sobre como que é essa chamada, né? Eu vi aqui a Renata, que está online, ela já escreveu o texto dela para essa chamada. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre ele.
Então, vocês conseguem nesses links mais informações, né? Não vou me estender muito nisso, porque não é bem o foco da nossa conversa. Só para contar que essa conversa vem desse contexto, né? Então, inicialmente, como temos, né, provavelmente pessoas que não estão tão habituadas à discussão sobre educação ambiental e outras aí que são muito experientes, então eu vou tentar aqui mais ou menos falar algumas coisas mais gerais para ter um mínimo assim, de nivelamento para a nossa conversa. Então, a educação ambiental, uma das definições mais utilizadas é essa da Conferência de Tbilisi, né, que é a capital da Geórgia, atualmente Geórgia, né, já foi, na época era União Soviética, que em 77 teve a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Os anos, né, pela uma grande mudança do ambientalismo, ele ganhando força. Temos um marco muito importante, que é a publicação do livro Primavera Silenciosa, pela Rachel Carson, e também vários outros estudos, os limites do crescimento, né, a conferência sobre meio ambiente de Estocolmo em 75, né, da qual a conferência de Tbilisi é decorrente. E esse documento, né, da conferência afirma o seguinte, que é uma dimensão dada ao conteúdo e à prática educacional orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, através de um enfoque interdisciplinar e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. Então aqui a gente tem alguns elementos, né? A questão da interdisciplinaridade aparece já aqui, participação ativa e também a participação da coletividade, né? Então são aí raízes muito importantes que então já temos aí já há bastante tempo, né? No nosso meio, né, aqui entre educadores ambientais e ambientalistas, né? A única coisa que eu não gosto muito nessa definição é a tal da resolução dos problemas. Eu acho que hoje em dia a educação ambiental evoluiu, né? A sociedade evoluiu, então muitas questões também já não são assim simplesmente um problema assim tão concreto, né? Como, sei lá, fazer coleta seletiva, fazer uma coleta, limpar uma praia, né? São ações concretas, efetivas, importantes, mas a nossa discussão hoje também vai além disso. Então, por isso que muitas vezes a gente vai falar de uma educação, por exemplo, socioambiental, ou uma educação para a sustentabilidade, que vai ter, então, objetivos, né? Diversos. Né? Por exemplo, a gente pode discutir muito sobre igualdade de gênero. Isso é uma questão que tem relação com a educação ambiental, até mesmo porque mulheres e alguns outros grupos, né, minorias, né, como migrantes, negros, tal, eles suportam é, mais problemas ambientais do que grupos mais privilegiados. Isso é chamado de injustiça ambiental. Então, temos aí então uma convergência de temas muito relevantes atualmente, que faz então que a gente vá além desse problema muito concreto, assim, sabe? A gente também pode ter discussões filosóficas, por exemplo, se eu vou falar de conservação das espécies, eu posso utilizar uma visão mais concreta de que a gente depende da biodiversidade, né, para produzir lá os serviços ecossistêmicos. Só que eu também posso partir de um pressuposto filosófico que todos os seres vivos têm direito à vida. Então essa é uma outra forma de argumentação e também então a gente está indo para uma discussão mais filosófica ou então de interseção com outras áreas que vão além então de uma simples resolução de problemas. A gente está pensando na sociedade de forma geral, né? E aqui, então, nacionalmente, a gente vai ter vários documentos, enfim, não é o meu objetivo detalhados aqui. Só lembrando, então, que existe uma Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99, que ela vai falar que a educação ambiental são processos, isso é interessante, né? Então, vou fazer uma palestra. Aquela palestra isolada, ela é uma ação de educação ambiental? É, mas ela não está dentro né, digamos, ela pode ser melhor, porque ela pode fazer parte de um processo, não é? De uma ação duradoura. Podemos falar que a educação ambiental é permanente, né? Porque mesmo quando a gente é educador ambiental, ou se diz, né? Vamos colocar aqui meio na dúvida, que é o pano de fundo da nossa conversa, né? A gente está aprendendo a todo tempo, né?
Eu comecei a trabalhar de fato com educação ambiental no começo da minha graduação. Eu fiz biologia na Federal de Rio Preto, depois fiz mestrado em ecologia lá, continuei, apesar de eu não ter pesquisado educação ambiental, continuei desenvolvendo ações de educação ambiental, mas fui fazer o doutorado nessa área, e aí muitas coisas, repensei muitas coisas, desenvolvi ações que eu não tinha desenvolvido ainda, vou até contar para vocês algumas. Então, assim, a gente também, nós, pessoalmente, estamos, né, em processo permanente de formação, né? Então, o primeiro aspecto positivo aqui são processos. O outro, que é por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, né? Pensar que a questão de habilidades, atitudes e competências é um conjunto de ações, né, mais ou menos interligadas, que são muito relevantes aí no nosso dia a dia. Parte disso é importante, né, porque a discussão, né, entre pequenas ações e grandes ações na educação ambiental, porque muitas ações a gente não necessariamente são ações físicas, né, que nem separar o lixo, mas são comportamentais ou então mesmo de participação política, né? Então, quando a gente fala aqui dessas habilidades e competências, a gente sabe, por exemplo, como funciona um processo de decisão ambiental, né? Você tem uma audiência pública, né? A gente saber, por exemplo, como que é o trâmite de uma lei. A gente teve uma situação em 2015 e tal, que era a discussão do projeto de lei 221 de 2015, que ele quer criar a educação ambiental como uma disciplina na educação básica. Então, isso foi uma questão que motivou bastante várias ações minha com os meus alunos de pós-graduação. Eu trabalhava na época no Senac, então a gente fez várias ações e tal. Então, mesmo nessa formação continuada, a gente estava todo o tempo desenvolvendo competências aí, no caso específico, né, análise e discussão de uma lei. Bom, continuando aqui, então, elas são as competências, enfim, voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Lembrando que antes disso, na Constituição Federal, né, o artigo 225 trata do meio ambiente, um artigo bastante bonito, que ele vai falar também desse meio ambiente como bem de uso comum e do papel individual e da coletividade, né, na conservação desse ambiente. Aqui está uma definição, né, da professora Maria Cecília Pelicione e do Felipe, do Arlindo Felipe Júnior, professores da Faculdade de Saúde Pública, da USP. Eles dizem, né, que a educação ambiental visa formar e preparar cidadãos para a reflexão crítica e para uma ação social corretiva e transformadora do sistema, de forma a tornar viável o desenvolvimento integral dos seres humanos. Interessante, eu gosto dessa definição, até mesmo por isso que eu coloquei aqui, né? Mas a minha preferida mesmo é essa daqui, que é do Carlos Mink, de um livrinho dele. Até muitas escolas têm esse livro na biblioteca, porque ele fez parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, né? Do programas de livro, que foram doados para muitas escolas. Ele vai falar então que a educação ambiental bem ensinada e bem aprendida tem que ter relação com a vida das pessoas, o seu dia a dia, o que elas veem sentem, o seu bairro, a sua saúde, as alternativas ecológicas, caso contrário, é artificial, distante e pouco criativa. Gosto muito. Até recentemente eu estava fazendo um trabalho para o WWF, né, que a gente estava trabalhando com uma série chamada Nosso Futuro Comum, que é do Netflix, que a gente que estava o treinamento era trabalhar com educadores, estimulando, né, a utilização dos recursos relacionados a essa série, né? Fica o convite para conhecer essa série aí do Netflix, aproveitar a quarentena, né? E então muito da minha discussão nessas formações, por exemplo, tem a ver com essa frase, né? Porque, por exemplo, a série Nosso Futuro, Nosso Planeta, que chama, né? Nosso Planeta. Ela é gravada, assim, mostra vários lugares do mundo, né? E você vai pegar também o material didático relacionado a ele foi traduzido. Então ele não fala muito do Brasil, né? Então, por exemplo, tem um programa, tem um material, tem um episódio, depois tem um material didático
que é sobre água, e tem lá uma espécie de bandeira, né? Um símbolo lá que eles escolheram, que no caso é o salmão. Então, para a gente não faz muito sentido. O salmão não ocorre aqui naturalmente, né? Então, você vai discussão. Se eu vou falar de água, qual espécie é interessante? Né? O dourado, o golfinho, né? Enfim, temos aí uma série de animais, que poderiam ser plantas também, mas geralmente espécie bandeira é animal, né? Que poderiam ser utilizadas. Então, enfim, pensando nessa, justamente, de tentar fazer relação com a vida das pessoas. Deixa eu só passar aqui o slide. E essa daqui é o que vai ter, então. Com essa, eu tento responder a pergunta inicial que dá nome a essa webconferência, né? O que faz de nós, educadores ambientais? É o desenvolvimento de ações pedagógicas alinhadas com o saber ambiental. E esse saber ambiental, segundo o mexicano Henrique Leff, é o conhecimento a respeito do meio ambiente e que se produz numa relação entre teoria e a praxis. Ele coloca teoria e a praxis, né? Mas para quem tem mais uma leitura freiriana, praxis, né? Já explicaria, né? Que é a relação teoria, prática, teoria, né? Teoria, ação, teoria, né? Então, como esse movimento, né? De pensar sobre algo, analisar sua realidade, repensar isso também mudando atividades, né? E isso daqui eu acho que é muito, né? O que bem resumidamente, responde a nossa pergunta, né? Até mais na frente eu vou mostrar uns slides, né, que são algumas ações que a gente desenvolveu, e que uma das pessoas falava assim, eu não sou educador ambiental. Aí você vê a pessoa fazer um mestrado com pesquisa no ensino, né, de mudanças climáticas, pensando em educação ambiental, ela fazer fazia parte de um projeto de extensão de educação ambiental. Ela, como professora, tinha todo um discurso voltado à educação ambiental. Aí eu, é uma pessoa próxima, eu falei assim, falava para ela, né? Fulana, se você não é educadora ambiental, quem é? Né? Ela já faz diversas atitudes, né? Então, ela é educadora ambiental. Né? E como vocês perceberam também, tem a questão de não necessariamente ter uma formação na área, né? Vocês vão ver isso daqui a pouco. Bom, alguns aspectos relacionados, né? Alguns aspectos-chave. Tem a questão da formação inicial. Aqui eu estou pensando numa formação já em nível superior. A Luiziane está falando que não consegue ver os slides. Isso vocês não estão vendo também? Porque assim, eu sei que tem uma alternância entre a minha câmera e os slides, né? Então, se vocês clicam na foto, na minha imagem, vai aparecer o meu vídeo, né? Acho que eu vou até desabilitar meu vídeo, que eu acho que vai ficar também mais leve a transmissão, tá bom? Aqui a Mariana falando que a alternância é no canto direito abaixo. Beleza, gente. Então, já perdi, todo mundo comentou aqui, eu já perdi quem foi que falou que estava com problemas, mas seguimos então, né? Aqui a discussão do professor Antônio Guerra, né, que foi professor na Universidade de Camboriú, do Vale do Itajaí, né? Fala então dessa ambientalização curricular, ou seja, como que a educação ambiental aparece na formação, né? Na formação no ensino superior. E isso é toda uma discussão da inserção dessa temática nos currículos da Univale, né? Eu estava esquecendo o nome da universidade, está aqui na editora. Então, aparecer no currículo já é alguma coisa, né? Mas essa ambientalização curricular, ela pode também aparecer de outras formas, como não só no currículo, mas o próprio projeto do curso, né? As ações do curso valorizarem esse tipo de atividade. E também isso também pode extrapolar para como que a própria instituição encara isso, não é? Se a instituição, por exemplo, se é uma universidade, se ela tem um sistema de gestão ambiental, como que os resíduos estão sendo tratados,
né? Isso então são questões que tomam corpo a partir da discussão, né, do ambiente dentro da universidade. No caso também um ambiente aí que pode ser, a gente pensar também em termos sociais, né, socioambientais. Outras questões também, começando de baixo para cima, ações não formais, então essas que ocorrem em ONGs, parques, museus, né, que são super importantes. Também as ações escolares, que é o que geralmente a gente vai falar, né? Tem, é o que se reconhece, né, como o principal, talvez, né, ambiente da educação ambiental, mas a gente tem que pensar que não é só ele. E a ação continuada, como eu disse, né, a gente sempre está em formação, e isso, então, nunca estamos acabados, né, sempre estamos nesse processo. Então, são ações aí pertinentes à educação ambiental. E aqui um pouco do exemplo, né, de um exemplo de que, por exemplo, nas salas de aula aqui da educação básica, né, a ecologia é tratada como um conjunto de conhecimentos científicos, informações sobre ciclos biológicos, fauna, cadeias alimentares, né? Às vezes tem uma coisa de evolução, né? O conhecimento desse recurso é indispensável para a compreensão da vida na Terra e para a defesa do meio ambiente, mas não é o suficiente, porque muitas vezes a gente tem que pensar num contexto. E esse contexto, muitas vezes a gente pode, se eu for falar, por exemplo, da Amazônia, né? É, é muito importante, por exemplo, falar que foi descoberto aí há alguns 20 anos, né, dos chamados rios voadores, que são movimentos, né, são os rios voadores, né, que são essas massas de ar úmido, de chuva, né, que saem da região norte e vêm e traz chuva, né, para o centro-oeste brasileiro, para a região central da América do Sul, na verdade, e essas chuvas chegam até o interior de São Paulo, né? Então, isso aliás, é uma discussão assim que a gente traz toda uma discussão da relevância da floresta não só localmente, mas aí para todo o subcontinente. Só que entender da Amazônia também vai de entender essa dinâmica, né, de da luta pela terra, por exemplo. Então, se eu falar de Amazonas, eu suponho que é muito importante, na minha concepção, falar, por exemplo, do Chico Mendes, da irmã Dorothy Stang, né, que são aí pessoas, né, que deram suas vidas pela floresta, né. E aqui também eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho esse vídeo do... Não, vocês não vão ver porque tá sem áudio, né? Mas enfim, depois eu vou mostrar o link para vocês. Esse senhor chama José Cláudio, não sei se vocês conhecem de vista. Está o link aqui para vocês assistirem o pedacinho. E nesse pedaço ele vai falar isso daqui, né? Que essa é uma, uma prisão que ele fez no final de 2010. E ele fala assim: vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Por isso eu vivo com a bala na cabeça a qualquer momento. E de fato, menos de 6 meses depois ele foi morto, né? Ele e a esposa dele, lá no Pará. Né? Então, isso daqui por exemplo, eu vou falar da floresta, eu tenho que falar dessas pessoas também, né? Bom, e o campo da educação ambiental? Né? A gente pode pensar, então, que existe como aspecto comum a preocupação com o meio ambiente. Né? A partir da minha tese, até é, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com os relatos autobiográficos, esse também é um fator comum a quase todas as pessoas que participaram da minha pesquisa, que é falar da relação deles com o meio ambiente, né? Sobretudo desde a infância, né? Algumas pessoas se despertaram para essa questão mais tardiamente, mas grande parte não, grande parte desde pequeno. E aqui no caso também, que esse discurso ele vem aí de diferentes atores, né, pesquisadores, pedagogos, né, que adotam diferentes discursos sobre a educação ambiental. Aqui no caso é uma discussão de uma pesquisadora canadense chamada Lucy Salvé, que vai falar então que esses diferentes discursos, ela fala que são igrejinhas, né, como que cada uma se tivesse credo. Né? E a partir dessa visão que ela coloca, então,
essas 15 correntes, né? Tá aqui a referência para vocês olharem com carinho depois. Mas, então, uma grande aqui, distinção, né, entre as diferentes formas de executar a educação ambiental. E só que essa pesquisa dela, ela fez muito pensando nos Estados Unidos e Canadá, então, assim, não, não necessariamente representa a nossa realidade, né? Então, isso também é uma coisa importante de se ter em mente, né? Bom, só para vocês saberem que existe, então, toda essa diferenciação aqui, que ela consegue diferenciar todas essas ações, esses padrões, né, de atividade de educadores ambientais, de discursos, né? E aqui o Tonso, Sandro Tonso, né, um professor da Unicamp, ele, baseado no trabalho de outros grandes pesquisadores da área, Isabel Carvalho, Mauro Guimarães e o Felipe Layargues, ele conseguiu diferenciar, então, uma outra forma de entender a educação ambiental, que é dividindo-a em dois grandes grupos, né? Uma que é, então, que seria oficial, comportamental, ou liberal, então, conservadora, cada autor chama de um jeito, né, cada um dos três, que ela vai ser, então, que ela pensa mais na consequência da crise ambiental do que, sim, as causas estruturais. Então, ela vai pensar muito mais na crise ambiental do que numa crise civilizatória. Então, se a gente pensa menos, né, em questões, por exemplo, como que a nossa economia determina todos os problemas, nossos problemas ambientais, né? A urgente e necessária mudança de comportamento das pessoas, mas mais do que uma questão da distinção entre a necessidade de mudança de comportamento entre as pessoas, né? Eu falo assim, eu costumo usar o princípio da Conferência do Clima, né, lá do Protocolo de Kyoto, que fala assim, né, que são responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Isso quer dizer, nós todos temos, né, no discurso lá, os países em relação a mudanças climáticas, mas trazendo isso para a educação ambiental, todos nós temos uma responsabilidade comum, né, que é a proteção do meio ambiente, trabalhar com as questões socioambientais, por aí vai. Só nem todos têm a mesma obrigação, porque o impacto também que cada um desenvolve, grava no planeta é diferente, né? Então, assim, eu vou chegar para uma pessoa pobre, por exemplo, vou falar, você tem que economizar água. É diferente de eu falar com uma pessoa rica, por exemplo, que tem piscina em casa, sabe? O consumo de água dessas duas pessoas é muito diferente. E por questões, então, vamos dizer, por questões midiáticas, a gente fala que ambos têm que economizar água. Mas, efetivamente, se essa pessoa, por exemplo, que tem a piscina, enfim, que lava carro todo dia, coisa do tipo, ela que tem um gasto muito maior de água, ela tem um papel mais, assim, uma importância, né, uma possibilidade de mudança aí muito maior. Então, essa pessoa tem que ser o foco da mudança. Mudança, assim, da gente ter uma maior mudança no ambiente, né? Então, assim, acho que um pouco da onde se olha a mira, né? E depois correções e melhoria dos processos de produção, então foco na indústria e tudo mais, e menos nos valores, né? Essa é uma visão assim, simplificada, que ela alternância, tipo certo e errado, né? Então, a outra visão, então, seria uma alternativa popular ou crítica, que ela vai ela vai tratar de alguns temas, assim, né? Ela traz, por exemplo, uma visão política de mudança de valores, né, como atuação política, uma crítica a concepções vigentes de desenvolvimento sustentável, lembrar que desenvolvimento sustentável, ele na verdade é muito mais ele não é existe lá uma definição, né, da gestão dos recursos ambientais, que atenda então as necessidades atuais e das gerações futuras, né? Só que isso está lá, são palavras, né? Mas o que se entende, o que se propõe a partir dessa definição é muito variável, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, uma indústria. Uma indústria fala, eu faço desenvolvimento sustentável. Eu falo assim, vamos analisar mesmo se é isso, né? É mais por aí esse tipo de discussão. Uma compreensão mais profunda dos processos sociais, né? Então, uma análise socioambiental, uma análise aí por exemplo, de desigualdades que são históricas. Então, não é só uma questão de esforço meritocrática, mas em muitos casos tem uma marca histórica que determina, por exemplo, por que a maioria, a maior parte,
tem o maior contingente de pobres entre os negros, né? Isso é uma questão muito mais sócio-histórica do que meritocrática, né? Compreensão dos processos de produção. E aqui, então, a gente analisa criticamente, por exemplo, ao falar de obsolescência programada ou obsolescência perceptiva, que é o segundo tipo. A obsolescência programada é aquele aparelho que para de funcionar. Isso não é todo mundo pensa no celular ou no computador, né? Rapidamente. Mas isso é um processo muito mais antigo. Ele começou no começo do século passado com lâmpadas, né? As lâmpadas elas duravam muito mais. E então houve mesmo um projeto, né, de redução da vida útil das lâmpadas e depois das geladeiras, depois dos carros, celulares e tal. E a obsolescência perceptiva é assim, quando o aparelho, por exemplo, o aparelho celular, isso ocorre muito. Ele continua participando, mas, funcionando, desculpe, mas ele ainda mas a pessoa percebe que ele está ineficiente, ou, por exemplo, mudou o modelo, então é uma questão visual, não de funcionamento, né? Então isso é a obsolescência perceptiva. O Alex está perguntando o que seria educação ambiental crítica. Justamente isso que eu estou falando. Né? A crítica aqui ela vem da questão, você pode trabalhar com toda uma questão filosófica, né? Da crítica, por exemplo, uma crítica, por exemplo, pode ter origem em Marx, mas pode ter origem também em outros autores, né? E trabalhar com esses aspectos fazem parte, né, de uma visão crítica, né? Tudo isso que eu estou falando aqui então está dentro dessa. Se tem origem kantiana, pode ser que sim, mas depende muito mais da linha da pessoa do que assim, não tem um grupo só de referências, né? Por exemplo, você pode trabalhar basicamente com a obra freiriana, né, do Paulo Freire, sem Kant ou sem ir para Marx, apesar de terem aspectos, né, em comum. Rosália falou que seria então entender não apenas o problema em si, mas o que causou esse problema. Por aí, né? Por aí, assim. Só que também, assim, o que causou esse problema também a gente vai em outras questões, né? Que nem a gente pode falar, se a gente pensar aqui na visão anterior, se faz uma análise, por exemplo, dos processos produtivos, aí eu posso perceber, aqui é um problema no processo produtivo que está emitindo carbono, né? Mas eu posso, então, perceber a causa do problema de um ponto de vista tecnicista, não de um ponto de vista mais crítico, né? Político. Então, assim, tentar ver as várias dimensões de um problema, né? Se você pegar o Ignacy Sachs com 5 ou 8 dimensões da sustentabilidade, isso permite uma visão mais crítica, né? Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que é assim, perto da minha região, eu sou sul de Minas, a cidade chama Itanhandu, perto da Itanhandu está São Lourenço, né? São Lourenço famosa, pela água mineral. Essa água mineral ela foi comprada pela Nestlé, já aí no começo dos anos 2000, e começou um processo de sobreexploração, né? Esse problema continua até hoje, enfim, é uma grande polêmica, enfim, já é todo um movimento social sobre isso. Só que você vai comprar água, a garrafinha de água fala que ela é sustentável. Mas assim, se ela, por exemplo, se ela está impactando o turismo lá da cidade, então ela não é exatamente, não é 100%, se pudesse existir alguma coisa 100% sustentável, ela já não seria 100% sustentável, né? Se a gente pode jogar isso para outros produtos, né? Hoje a gente tem um momento que a gente tem muito que é chamado de um capitalismo de causas, né? Então, assim, sei lá, você abre o iFood, ele pede, você quer doar uma refeição, né? Então, muitas vezes essa plataforma está ganhando dinheiro em cima dessa doação, né? Ou, enfim, aprendendo, ela vai depois falar que ela doou não sei quantas refeições, mas, digamos, foi você que doou, não foi ela, né? Enfim, esse é o capitalismo de causas, gente. Então, analisar esses aspectos criticamente é o que está por trás disso daqui. Então, a construção de conhecimentos por meio do diálogo, né? Não sei se o Rafael está aqui, mas o Rafael é o especialista nesse assunto. A gente estava discutindo isso durante o evento. E
não hierarquia entre diversos saberes, isso daqui está uma questão até de discussão, é, muito, por exemplo, tem muita relação com o Boaventura de Souza Santos, né, esse sociólogo português, que ele vai falar, então, né, da ecologia de saberes, não é? Porque existe uma distinção muito grande entre o conhecimento científico e outros conhecimentos, que acabam, então, muitas vezes, por exemplo, no trabalho com comunidades tradicionais, o saber dessa comunidade muitas vezes é deixado de lado, né? Então, é isso aqui que está sendo criticado. Né? E o trabalho coletivo, né, como estratégia político-pedagógica. Beleza, mas então quem que é o educador ambiental? Eu respondi mais ou menos isso em cima da fala lá do Henrique Leff, mas aqui eu vou pensar umas coisinhas que a gente fez durante a tese. Aqui, só para vocês... aqui eu estou pensando em formação contínua, continuada, e aqui então é o perfil de idade dos alunos de um curso de especialização do Senac, oferecido à distância. Então ele tinha, então, quase 60% dos alunos estão nessa faixa entre 20 e 40 anos. Né? Um contingente considerável também até os 50 anos. Né? Se a gente pegar essas três, vão dar mais de 80%, né, dos alunos estavam aí nessas faixas. Nessas três faixas, né? E aqui a questão da formação. Isso é muito interessante. Isso aqui, quando eu plotei esses dados, era uma tabela bem extensa. Eram 24 formações diferentes nesses alunos, né, nos alunos desse curso. Naquele valor ali de 400 e poucos alunos, né? Então, muitos eram biólogos, sobretudo nas primeiras turmas. Depois você vai ter muitas pessoas, né, de geografia, da área ambiental, né, geografia, engenharia ambiental. O próprio Rafael, que está aqui, fez o curso, né, ele fez gestão ambiental. E aqui está a comunicação social, porque aqui eu juntei jornalismo, marketing, né, propaganda e marketing, tal, enfim, todas as formações que é a base comum é comunicação social, eu coloquei tudo junto, por isso que ele aparecer alto aqui. Mas enfim, vai ter aí então algumas pessoas de pedagogia, tal, então muitas pessoas aqui com outras formações, médico, né, segurança do trabalho, fonoaudiologia, história, economia, tudo mais, e todas têm como, né, todas são atuações que têm como trabalhar com educação ambiental. Por exemplo, a história mesmo. A história hoje em dia ela tem um novo ramo de pesquisa, né, que é a história ambiental, que ela pesquisa justamente qual que é o papel do ambiente nas transformações históricas, né? Sobretudo aí a crítica ao marxismo, né? Muito da visão marxista vai pensar só na economia. Então, uma história mais marxista, cunho marxista, né, pensa muito na influência econômica como força histórica, né? E esse movimento de pesquisa ele tenta não ignorar a importância econômica, mas como que o ambiente vai influenciar na sociedade, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa nisso que eu analisava como, aí no caso, como os viajantes naturalistas descreviam a região de Minas Gerais no século XIX, né? Século XIX. E ali eles falavam, né, muito de como era utilizado, né? Enfim, críticas já ao processo, mas como ecólogo eu olhava também o que eles estavam dizendo do ambiente. E as técnicas de extração de ouro foram muito responsáveis, foram uma das responsáveis pelo fim do ciclo, né, em cada local, né? Era também tirar o fim dos estoques, né? Das jazidas, mas também porque, por exemplo, ao você tirar o ouro do barranco do rio, você causa um assoreamento, então você acaba também soterrando o leito do rio. Então, aquele ouro que ainda era possível de ser extraído ali do leito, não estaria mais disponível, né? Então, é uma questão ambiental impactando na história. E aqui, então, eu fiz até é engraçado, o Rafael, ele fez essa prática de escrever a autobiografia. Deixa eu ver quem presente aqui que talvez tenha participado também. Eu acho que mais ninguém. Eu estou olhando rapidamente aqui, não.
Então, isso era uma proposta, assim, a gente fez isso dentro do curso do Senac, a gente também fez isso dentro de um grupo no Facebook, que era cada um participante ali contava a sua vida falando qual era a relação deles com o meio ambiente. Né? No caso aqui do Facebook, isso foi inserido dentro de um Google Docs, né? Então todo mundo tinha acesso, todos os participantes ali conseguiam ler o texto um do outro. Isso foi muito interessante, né? Porque você vai ter, primeiro aqui, como eu disse, alguns aspectos, né? A primeira é que então, a pessoa, ao relatar sua história de vida, ela não está simplesmente contando uma história. Ela não está só encadeando fatos. Né? Ela refletiu, ela fez uma análise. Ela não conta a vida dela detalhadamente tudo o que acontece. Ela fez um recorte, no caso aqui, relacionando com o meio ambiente. Então, isso vem também de um processo reflexivo. Né? Isso é uma das justificativas do processo, do método autobiográfico. Né? E também, ao conhecer a história do outro, a gente também possibilita, então, perceber que não há um caminho para ser professor educador ambiental, né? Acho que isso ficou claro quando a gente vê o gráfico das formações dos alunos. Né? E que também os processos não são únicos, com diversas rupturas, né? Eu lembro, por exemplo, tem uma das participantes, né? Que ela falava, ela era bancária, e chegou um momento que ela falou, não é isso que eu quero, e mudou de vida. Ela é uma que não tinha uma relação com o ambiente forte desde a infância, ao contrário da grande maioria dos relatos que eu estudei, né? E também essa filiação ao campo ambiental, esse campo ambiental é uma discussão da Isabel Carvalho, né? Quem quiser ler depois, né? A invenção do sujeito ecológico, né? O livro dela, super recomendo. E fala então que a filiação ao campo ambiental e o desenvolvimento de ações educativas focada na temática socioambiental é uma forma de se identificar como educador ambiental. Assim como muitos não se identificavam, como eu já comentei. E também as ações desenvolvidas pelos colegas, né? Então, ao saber que o colega faz, a gente também aprende e pensa também como que pode utilizar, fazer parecido, né? É a mesma que a formação continuada, compartilhada também. Aqui no caso, eu fiz então uma análise de conteúdo. Desculpa quem detesta tabelas, mas essa é uma análise de conteúdo e que eu fiz então as categorias aqui são afinais, estou resumindo bem o processo, mas eu fui dividindo então nessas três. As que se referiam então à atuação profissional, fatores pessoais e processos e requisitos para ser educador mental. Então essa aqui é uma discussão mais metodológica e também filosófica, né? E assim, percebam, por exemplo, se a gente for nos totais, tem grande parte, a maior porcentagem, né, 44%, é sobre fatores pessoais. Né? Se eu pego aqui, essa análise chama de co-ocorrência, né? Ou seja, quando uma das minhas, aqui dessas minhas categorias intermediárias, apareceu e coincidindo com outra. Temos aqui, por exemplo, memória escolar, ou seja, lembrar como que foi na escola, né? Na universidade também, mas a memória escolar é mais forte, digamos, mais relacionada com a educação básica, né? Então, quando a gente é professor, a gente pensa muitas vezes, o meu professor fazia assim, então eu vou fazer assim também, ou eu não vou fazer daquele jeito, né? Então, isso está relacionado com uma percepção reflexiva da memória escolar. E essa memória escolar, então, está relacionada aqui com motivações pessoais para ser educador ambiental. E também tem duas aqui correlações ou ocorrências muito fortes. Uma da metodologia de aprendizagem, temas trabalhados com atuação. Isso é claro porque quando você fala o que você faz, você fala que tema você trabalha. Então, aqui já era esperado. Mas essa daqui no cantinho, bem no cantinho, aqui o 33, que é que mostra, então, uma grande concorrência entre processos e requisitos para ser educador ambiental e motivações pessoais. Então, a motivação pessoal aparece muito forte relacionada, então, com esses requisitos. Aqui estão algumas frases, né? Então, por exemplo, aqui. Acredito que a educação ambiental deve ser inserida na sociedade ao ponto de ser transformada em sinônimo de cidadania. Uma frase da pessoa. Da mesma educadora, né? A educação pode cumprir a tarefa de garantir a todas as pessoas o direito de desfrutar de um ambiente saudável. Aqui outra educadora. Pensando nisso,
quero me tornar um educador ambiental para contribuir na educação das novas gerações, quebrando assim essa cultura de respeito com o meio ambiente. Isso aqui estão falando mais da atuação, né? Mas muitas vezes a pessoa vai falar assim, eu faço isso porque pessoalmente, enfim, é o que faz a ligação. Uma outra ação que a gente fez, acho que foi bem legal, assim, é que a gente construiu dentro do grupo no Facebook um álbum com fotos desses educadores ambientais em atuação. E isso daqui foi interessante porque teve aquela aluna, aquela colega que eu falei, né? Que ela falou, mas é um trabalho com educação ambiental, essa é uma discussão, mas teve um outro que ele achava que ele era educador ambiental, mas ele falava assim, mas eu não estou fazendo nada sobre educação ambiental. E ele é um professor de geografia. Então, quando a gente compara, aliás, o comentário dele, né, que deixou essa atividade mais interessante, né? Porque ele falava assim, eu desenvolvo mapas, professor de geografia, eu faço mapa, eu uso aplicativo, ele falando tudo que ele faz relacionado com a temática ambiental, né? Então, assim, ele estava fazendo ações de educação ambiental dentro da sala de aula dele. E aí, quando ele viu esse álbum com o que os colegas colocaram como ações de educação ambiental, ele também se entendeu como educador ambiental. Eu falava para ele, lógico que você é, né? Mas aí ele tinha um processo aí de autoconvencimento, né? E aí foi uma ação positiva nesse sentido. Bom, já estamos aqui quase encaminhando para o final da minha fala. A gente vai conversar mais um pouquinho depois. Então, a formação do educador ambiental é bastante heterogênea, né? Portanto, a identidade entre estes é dada por serem sujeitos ecológicos, então tem uma relação com o meio ambiente, aí ao longo da vida, tudo mais. E a especificidade é o fazer educativo no campo ambiental. Ainda para Isabel Carvalho, né, ela assume que a educação ambiental é uma ação educativa do sujeito ecológico, e significa privilegiar sua filiação a uma tradição ambiental, ou seja, ao ambientalismo, tudo o que está relacionado, mais do que uma tradição pedagógica educativa, mais do que, então, como se faz, por exemplo, educação infantil, né? É menos relacionado com as práticas utilizadas ali, mais com a tradição de falar de ambiente, do ambientalista, né? E na verdade, tem uma origem fora da escola e adentrou na escola, né? Bom, uma frase assim, mais ou menos inspiradora, que é o futuro a quem pertence, né? Devastamos mais da metade do nosso país pensando que era preciso deixar a natureza para entrar na história. Mas eis que esta última, com sua costumeira predileção pela ironia, exige-nos agora como passaporte justamente a natureza. Bom, com isso eu terminei minha fala. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, que a gente agora tem um tempinho para poder conversar sobre isso. A Renata perguntou se essa pesquisa aqui com o perfil dos educadores ambientais está disponível em algum lugar. Tá na tese. Deixa eu vou. Ah, lógico que bom, tô com duas telas, o cursor tem uma, eu tô tentando entrar na. Não vai dar, né? Vou pegar o link. Que a Socorro está falando, seria interessante abordar a inter e a transdisciplinaridade na educação ambiental. Quem quer comentar sobre isso? Qual que é a diferença entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade?
Renata, aqui está o link da tese, tá bom? Está disponível para download. Eu ainda não publiquei nada sobre isso, mas de forma mais... Então, o Alex fala, como deve ser a atuação do educador ambiental em comunidades em que nem sequer possuem água encanada, né? Uma realidade, né, no caso do Distrito Federal, não só do Distrito Federal, viu? Isso daí existe aí por vários lugares. Por exemplo, eu trabalhei em Timor-Leste, né, em Dili, capital do Timor-Leste, e lá a gente era, eu acho que foi o grande choque que eu tive, né, quando eu fui trabalhar lá, era porque todas as questões que eu trabalhava não faziam muito sentido naquele contexto. Por exemplo, se a gente pensa na educação ambiental no Brasil em grandes cidades, vai falar de poluição do ar, trânsito, consumismo, né? Ou no interior a gente vai falar muito, por exemplo, de desmatamento, né? Caça e tal. E lá tinha uma situação de com fome, muitas pessoas com fome, e também, por exemplo, um esgoto a céu aberto. E esse esgoto sendo utilizado para cultivar verduras para comer. Então, isso era. Ah, eu tive que meio que reinventar a minha atuação ali. E eu acho assim, como deve ser a atuação do educador ambiental numa comunidade dessa? Tem que ser, então, eu acho que, primeiro, essencial, assim, né, o mínimo que eu acho que tem que ser feito é um trabalho contextualizado, né? Então, não adianta fazer discussões que não têm relação com aquela comunidade, né? Você vai falar, por exemplo, não pode tomar banho longo. Se a pessoa não tem água encanada, provavelmente ela já não toma um banho longo, ela toma banho de caneca, não sei. Enfim, então, essa já não é uma discussão para aquele espaço, é uma discussão. Ali vai ser a discussão de, por exemplo, quais são os processos de decisão, né, de esferas decisórias, né, que podem ser utilizadas ou ser influenciadas para mudar essa realidade, né? Então, esse processo de geramento para a mudança dessa comunidade, eu acho que é por onde o educador tem que ir, né? Claro que isso não é um trabalho que vai ser de uma hora para outra, né? Vem de uma relação, né? Aí mesmo uh, até mesmo quando a gente estava falando da educação ambiental crítica, Alex, até você fez uma pergunta o que era, você trabalhar, por exemplo, o que leva, por que aquele lugar não tem é, a, não tem água encanada, né? Esse tipo de questionamento, né, são questões socioambientais, é educação ambiental crítica, né? Esse é o caminho. Aqui a Vanessa fez duas perguntas, né? Um comentário e uma pergunta. Que é a primeira é que quando a gente fala de uma educação ambiental, mas na verdade existem diversas facetas, e isso por exemplo, a Renata escreveu um capítulo sobre a atuação deles no Jardim Botânico em Manaus, né, lá relacionado ao INPA. É educação ambiental, é educação científica também, por causa do tema que estão trabalhando, e é uma educação, sim, dada as características do local, da instituição, tudo mais, é uma discussão mais conservacionista. Porque faz sentido naquele contexto, né? Mas em outros contextos, que eu estava falando com o Alex agora há pouco, você vai ter contextos mais críticos, né? Então, assim, eu acho que eu também fui trabalhando muito na minha cabeça essa visão das correntes. Primeiro que as correntes, assim, a gente, no caso da visão da Salvé, né? A gente não pode levar ela como lei. Primeiro que é um estudo já mais ou menos antigo, né? A versão em português é de 2005. Então, sei lá, ela terminou esse trabalho em 2000. Né? Então já vão 20 anos, né? Até fica até uma dica para quem estiver escrevendo artigo. Esses dias eu fui avaliar um artigo e a pessoa discutia a educação ambiental no Brasil em cima de dois documentos publicados pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Educação,
que um é de 2008 e outro de 2007. Então, assim, em termos políticos, até em termos políticos mudaram bastante, porque várias políticas que estavam em implantação não tiveram o resultado esperado e foram deixadas de lado, né? Então a gente tem que pensar nisso um pouco mais recente mesmo, né? Então isso é um posicionamento crítico, né? Também do ponto de vista científico, né? Da gente entender que esses textos são muito importantes, mas que a gente também tem que pensar o que aconteceu depois, né? Então, de fato, existem então várias educações ambientais, que eu falei então de uma percepção mais crítica do trabalho da Salvé, é pensar que ele também não é tão representa, não foi feito a partir da realidade do sul global, né? Então isso é uma questão importante, né? E eu particularmente, apesar de eu ter falado dessa visão meio dicotômica, né, que era essa conservadora, libertadora aqui, eu mesmo não gosto muito não sou assim particularmente afim dessa visão, porque eu acho que também tem uma coisa muito de falar assim, eu faço uma educação ambiental crítica. Então, assim, olha, quem sou eu para falar que o que eu faço é crítico, sabe? Né? Muitas vezes a gente pode ser crítico em alguns assuntos e em outros não. Em outros a gente pode ser mesmo massa de manobra, né? Então eu acho que também passa por um trabalho pessoal de perceber esse aspecto crítico, né? E ela perguntou aqui também, a Vanessa, sobre como eu vejo essa abordagem da ausência, né? Na ausência mesmo, né? Da educação ambiental na base nacional curricular comum. Temas, até o. Posso passar depois a referência? É um pesquisador do Paraná, ele entrou no doutorado agora, esse começo de ano, e ele publicou um artigo sobre a ausência da educação ambiental na base, também vi um outro esses dias. Essa é uma discussão aí que está mesmo, uma das discussões bastante atuais, né, porque a base é recente, a base está começando a entrar em aplicação, né, implementação. E, sobretudo, vai influenciar muito ainda a formação de professores, né? A base ela praticamente não fala. E você sabe, Vanessa, que a ausência da educação ambiental vem antes da base, porque a educação ambiental foi excluída da LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, ela, vou até procurar aqui, ela é a Lei 9394 de 96. Fica uma sugestão, sempre que vocês forem olhar uma lei, vejam desse site, que é o Planalto, do Planalto, porque ele traz a legislação é, atualizada, né? Então, se você pegar aqui e fazer uma busca por ambiental, só ver aqui. Então, ela aparecia no capítulo 2, artigo 24, se eu não me engano. Artigo 25. Artigo 25. Ele tinha aqui o inciso 7º, que falava, né, os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios de proteção e defesa civil e a educação ambiental. Isso foi sendo substituído, fala agora que a integralização curricular pode acontecer na forma de projetos transversais. Né? Então, a questão ambiental virou tema transversal, o que é um pouco mais amplo, mas assim, digamos, o destaque que a gente tinha na legislação sumiu, né? Então isso vem até de antes da base, mas na base, de fato, quase não aparece, né? Aparece muito uma discussão sobre sustentabilidade, mas eu acho que há outros aspectos realmente que infelizmente não aparecem. Isso eu acho que vai ser um problema, né? É uma coisa que a gente tinha ganhado espaço e a gente acabou perdendo. Né? Bom, a Shirley perguntou se posso disponibilizar as referências. Eu vou disponibilizar a gravação também, né? Mas eu posso fazer um post no evento com, com os artigos que eu citei. A Verônica, que parece que eu acho que não está mais online, mas ela falou aqui quais são as relações entre ética ambiental e educação ambiental. Assim, elas são, na verdade, estão muito relacionadas, né? Claro que a ética ambiental é toda uma área de filosofia, né? E então ela tem um corpo próprio, né? Mas a gente utiliza muito da ética ambiental, tanto para trabalhar a educação ambiental, como também para
ser a nossa base, né, conceitual, teórica, para justificar nossas ações, né? Então, assim, por exemplo, numa discussão dessa, eu lembro muitas vezes de falar assim, a gente começa a discutir o que é o conceito, a história, a legislação, e alguém fala assim, isso não adianta nada, o que adianta mesmo é pôr a mão na massa, né? Mas aí eu li esses dias que isso aí é o militonto, o tipo militante tonto, sabe? Porque não é só pôr a mão na massa. Porque primeiro, a gente precisa de conhecimento para saber para fazer o que para saber fazer a massa, né? A gente saber quais são as ações mais adequadas. E isso tem tanto conhecimento científico técnico quanto aspectos filosóficos, educativos muito importantes, né? E por outro lado também, só ficar no fundamento sem fazer nenhuma prática também é problemático, né? Que aí, né, é meio que nem a fé sem ações é cega, né? Eu não sou nada religioso, mas é uma frase que faz sentido aqui na minha fala, né? Que a fé sem ações é cega, né? É mais ou menos por aqui, essa relação. Aqui a Socorro respondeu, né, a pergunta dela própria, que fala que na interdisciplinaridade as disciplinas dialogam, né, na transdisciplinaridade a abordagem é mais global, o que vai estar afim da ideia de complexidade do Edgar Morin, né? É isso. Eu acho assim, eu acho que há uma discussão muito grande nisso, mas eu acho que essa discussão ela está muito distante da realidade, sabe? Da realidade das escolas, das realidades das universidades, né? Porque a gente fala tanto de trabalhar de forma interdisciplinar e quando mal a gente começa, a gente consegue trabalhar de forma multidisciplinar, né? Que tá baixo ainda, né? Você fala de várias disciplinas, não tirando a barreira entre elas, né? Então eu acho que assim, acho que aqui é um aspecto que a discussão conceitual, teórica, andou muito mais do que a discussão, do que a prática, né? A Pamela falou, né, que ela trabalha em uma comunidade com situação parecida de condições sanitárias de moradia. A gente estava falando, no caso, a lei do Distrito Federal, né, que o Alex trouxe essa discussão. Acho que seria na visão crítica da realidade, eu pulei uma frase, eu acho, né? Com situação parecida de condições sanitárias e de moradia. Acho que seria na visão crítica da realidade e procura de alternativas locais para o melhoramento, além das políticas, né? Então ela concorda com o processo de empoderamento. Aqui, eu acho que é uma coisa, um conceito super interessante. Já tive a oportunidade de trabalhar com isso, já fui contratado para mexer com isso, enfim, que são as tecnologias ambientais. Desculpa, não ambientais, tecnologias sociais, né? Que é um conceito que vai falar que são aí soluções simples, não nem sempre é uma coisa muito tecnológica, mas uma coisa mais simples e que tem um aspecto comunitário, assim, de aprendizagem, que vai trazer um bem para uma comunidade. Grande exemplo disso são as como chama que coleta água? Cisternas. As cisternas que coletam a água da chuva. Elas são uma, digamos, elas são uma tecnologia ambiental interessante, mas elas tornam-se uma tecnologia social, por exemplo, né? Se eu fosse lá na comunidade, fosse lá com a Pamela, e fizesse uma oficina mostrando como eu posso fazer uma cisterna para coletar água da chuva. E as pessoas, por mais que eu distribua algumas cisternas, as pessoas aprenderam isso e elas podem replicar isso em outras comunidades. Então aí virou uma tecnologia social, né? Porque tem essa questão também da pessoa aprender e poder replicar, né? Então, diversas dessas tecnologias sociais é, podem trazer mudanças nas comunidades a partir da própria ação delas, né? Isso é uma questão bastante importante, né? Acho bastante relevante, acho que é um pouco subestimado na nossa atuação, né? A Shirley perguntou das referências, eu vou colocar uma referência de um livro também sobre essa tecnologia social, sobre as tecnologias sociais. Um, Bom, a Socorro está falando a questão da transdisciplinaridade, né? Ela fala que ela crê que isso é importante, pois temos mais de profissional atuando e não somente um educador ambiental. Sim, né? Claro,
é super relevante. E até mesmo quando a gente vê, né, vários projetos, por exemplo, de ONGs, a gente teve uma discussão dessa esses dias atrás, como que a falta de alguém que, por exemplo, entende um lado mais social, né, que vai entender, por exemplo, dos processos tanto sociológicos quanto ao próprio processo de aprendizagem, é super importante e às vezes é um conhecimento deixado de lado. E isso pode colocar em xeque as próprias ações do projeto. Às vezes o projeto é bem intencionado, mas metodologicamente não vai dar certo. Né? Às vezes tem dinheiro, mas metodologicamente não vai dar certo. Então, realmente, essa questão do debate entre os diferentes profissionais traz uma garantia maior da relevância do projeto e que o projeto vai dar certo. Né? Acho que isso, aí eu vou de encontro com o que a Socorro colocou aqui. O Marcos está falando, o Marcos Moll, né, de como que é angustiante ver, a gente vê tanta informação, né, e tanta discussão, e como que isso virar prática mesmo, né? De fato, eu acho que é um grande desafio hoje em dia, né? Como que tudo isso pode virar prática, né? Ainda mais agora que a gente está nesse momento de pandemia, né? A gente quer que as coisas andem, né, para frente, que a gente saia da pandemia, que a gente saia da quarentena, né? Mas isso, aliás, a gente vê o papel que a informação, nem sempre a informação está correta, né? Tem as versões, tem a fake news, né? Até falar disso acaba sendo uma atuação interessante para o educador mental, né? Analisar as fontes e tudo mais. Mas eu acho que é um grande desafio, né? Como que a gente põe isso em ação, né? Na tese a gente trouxe uma discussão super interessante, o Rafael acabou participando também, que é, que é assim, qual é o papel das pequenas ações? Né? Separar o lixo, economizar água. Isso aqui tem alguma importância dentro de um contexto maior de crise civilizatória? E a gente ficou numa discussão assim, foi uma discussão super rendente. A gente discutiu em vários lugares, eu tentei analisar isso. E a questão, assim, eu não coloco uma resposta vale ou não vale, sabe? Eu acho que há vários níveis de análise tal. Mas eu acho que não pode ser subestimado as pequenas ações, mas elas também não. A gente não pode parar nelas, né? Tanto individualmente quanto no macro, né? Que nem, eu sei que a gente está em pandemia, eu mesmo não dei conta de acompanhar, mas a gente teve um processo semana passada, eu sei que o WWF estava muito envolvido com isso, que é uma medida provisória, 910, se eu não me engano, que ela facilitava a grilagem, né? Então, esse é um momento que a gente pode ter uma atuação política que tem um desdobramento muito importante e dependendo, né, de qual é a nossa participação, do que a gente consegue de fato influenciar num processo político decisório, o que a mudança que isso traz é muito maior, pode ser muito maior do que as nossas pequenas ações. Né? Eu estou pensando individualmente, né? Lógico que as pequenas ações somadas, né? É que nem agora a ideia do vírus, ela até uma amiga que participou dessas ações também relacionadas à tese, ela mandou um áudio para mim perguntando o que eu acho da pandemia, né? O que vai mudar, né? Eu acho que assim, acho que a relação com o meio ambiente talvez não mude tanto, né? Mas eu acho que o Rafael vai gostar de escutar isso. Eu acho que vai mudar muito é a questão da, da, é, da colaboração, né? Do diálogo, da colaboração, porque a gente percebe, fica evidente, né? A gente só consegue impedir essa pandemia, né, seguindo as orientações e que há de fato um papel individual a ser realizado, que é ou fazer o trabalho de saúde adequadamente, com segurança, ou então ficar em casa. E são várias ações individuais em prol da coletividade, né? Então isso, eu acho que isso vai ser uma consequência, né? Positiva, né? Evidentemente.
Bom, a Cristiane, acho que ela fez uma pergunta que eu acho que ela fez a pergunta quando eu estava comentando. Agora já não sei mais o contexto. Tá? Que a Shirley falou, né? Que percebo que, em geral, as pessoas acabam sendo e querendo trabalhar o assunto de modo muito superficial. O acesso ao conhecimento permitido pela internet dá às pessoas a falsa impressão de que já sabem tudo o que precisam. Não se vê como participantes da situação, seja degradando ou ajudando a recuperar. Você sabe que o Erich, acho que é assim que fala o nome dele, agora também não lembro como que escreve, que é eu acho que ele é professor, eu não sei se era em Berkeley, enfim, ele e a mulher dele escreveram vários textos sobre o que chamavam cultural gap, né? Então, tipo essa lacuna cultural da pessoa não conseguir perceber mais que ela faz parte, usando uma expressão do Capra, né? Teia da vida, né? Então, assim, perder essa capacidade de que, enfim, eu joguei o papel aqui que eu entupi o bueiro e por causa disso teve uma enchente na rua, né? A perda desse nexo entre né, causal ali, eles chamam desse cultural gap. Então, assim, eu acho que é super válido aí, também de acordo, né? Aqui há Socorro, né? Acho que por causa que se perguntaram da ética ambiental lá em cima, né? Ela vai falar do Marugum, é um livro aqui, se eu não me engano, da editora Senac, é, que é, enfim, ele é um livro de 96, é um livro super reconhecido aí na nossa área. Da Papyrus, eu não sei, mas a Senac eu sei que teve. A editora, talvez seja outro título, né? Mas tem um dele que é da editora Senac. Acho, pelo menos, sei lá. Não lembro agora. Legal, pessoal. Mais algum comentário? Mais alguma questão? Olha, no momento ainda estamos com 21 pessoas. Ó, Marcos, no domingo eu devo para Minas Gerais. Vou ser socorrido em São Paulo, né? Por causa dos cachorros, né? Então vão vir me buscar por ficar em quarentena no interior de Minas. Aí eu vou. Acho que eu vou ter mais tempo, viu? Para poder trabalhar. Socorro. Obrigado, viu, Socorro? Então, pessoal, quem quiser depois lá conhecer o trabalho da editora, é só lá, tem newsletter e tudo mais. Mas também não é só isso, né? Assim, quem quiser também manter contato, né? A gente pode manter contato aí pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. Bom, então queria, queria agradecer então a presença de todos vocês, algumas pessoas. Só vou comentar aqui que eu acho que é interessante. A Shirley falou também. A Shirley, eu tô falando Shirley. É a Shirley, né? Shirley que fez o curso, não é? Autora de livro? Não sei se é. Bom, Shirley falando, então, interessante trabalhar com conceitos de percepção ambiental. Ou alguns autores vão falar, não é. Ela é Shirley também, mas é um nome português também, me enganei. É, é, então, a percepção ambiental é super interessante. Alguns autores vão falar de interpretação, né? Assim, exatamente, não são conceitos iguais, né? Mas assim, tem muitas coisas de forma parecida, né? E eu acho que é super importante. Às vezes, né, Chile, muitos professores vão falar que não tem estrutura, né? Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho um computador na sala de aula, não posso fazer nada, né? É só giz na parede. Que nem, se eu falar para vocês, eu vou dar uma aula de interações ecológicas e vou falar de predação. Qual que é a ideia que vem na mente? A primeira imagem que vem à mente quando a gente fala predação, né? Geralmente vai ser uma zebra correndo de um leão, né? Mas assim, será que a única interação de predação é essa, né? Se você olhar
possivelmente no canto da sala de aula ou no pátio vai ter teia de aranha. E essa aranha ela vai estar ali fazendo predação, né? Então a gente tem um exemplo dentro da própria sala, ali dentro do ambiente escolar, né? E a gente, querendo ou não, está tratando ali de uma espécie local, né? Da nossa biodiversidade, não falando de leão, né? A gente pode falar, isso aqui sempre os grandes felinos têm destaque, né? Para falar da onça pintada, enfim, vários animais nossos, né? Então são formas também de discutir a biodiversidade nossa, né? Mas, enfim, essa até de entender que esses exemplos didáticos estão aí passam pela percepção ambiental, né? De entender o ambiente, de olhar com um olhar, né, analítico, né? Quantas vezes a gente não percebe uma árvore, né? E daqui a pouco alguém mostra uma foto da árvore florida, aí você olha para o lado e você vê, né? Então, assim, isso vem um pouco da percepção, né? E a gente vivendo na cidade, a gente cada vez tem menos dessa percepção ambiental, seja pelo cultural gap que eu citei, ou pela correria da vida, né? Que pede tanto a gente, né, se debruçar aí nesse tipo de análise. Bom, pessoal, eu acho que é, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a presença de todos. Todos estão convidados aí a mantermos contato com a editora. E muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.